Ei, você aí, já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. Você que se liga no Globoesporte.com, nós seguimos a cobertura de 3 para o Flamengo, 0 para o Palmeiras aqui no Maracanã. É um jogo de 2 postulantes ao título brasileiro. O Flamengo líder agora, porque o Santos tinha retomado a liderança ontem ao vencer a Chapecoense por 1-0. E o Flamengo vence o jogo por 3-0. Quase 70 mil pessoas no Maracanã. O Flamengo segue nessa saga de mais de 50 mil de média no Campeonato Brasileiro. Estou aqui com o Casagrande, com o Júnior. Eu vou começar, o torcedor do Flamengo há de entender. A semana do Flamengo foi espetacular. Classificação para a semifinal da Taça Libertadores, empatando em Porto Alegre, num primeiro tempo exuberante do time, no segundo tempo um pouco mais tenso, mas no primeiro tempo exuberante. E hoje uma vitória indiscutível, domínio amplo durante os 90 minutos. Mesmo quando o Palmeiras ameaçou, teve gol anulado, o Flamengo jamais perdeu o controle do jogo. E aí, num dado momento, vocês destacavam a escolha da escalação. Porque o Luiz Felipe, ele botou 3 volantes, né? O Felipe Melo, o Bruno Henrique e o Matheus, o menino que veio do Botafogo. Mas botou 3 atacantes. Aí o time ficou carecendo de um pensador, de alguém que criasse. E o Casão chegou até a dizer que talvez fosse mais legal, como faz o Flamengo, né? Em uma das pontas você tem um meia ofensivo de criação, o Everton Ribeiro ou a Arrascaeta, não joga com 2 atacantes. O Bruno Henrique sim é atacante. Até porque o Flamengo faz variações, tem hora que tá no 4-4-2, fica com 2 caras mais enfiados, e o Palmeiras não tem esse repertório. Até que o Filipão ficou bravo comigo, porque eu usei essa expressão, sobre a derrota pro Grêmio, que no segundo tempo achei que faltou mesmo repertório de variações, né? Não no sentido de incompetência, longe disso, enfim, são momentos. Então eu pergunto para vocês, a escalação, começou o equívoco do Palmeiras hoje pela escalação? O Casa falou a respeito da parte emocional, né, Luiz? Eu acho que a parte emocional deve ter tido uma influência na escalação e também a forma como o Flamengo joga, porque essa variação que você estava falando a respeito de não posicionamento fixo, porque Bruno Henrique jogou de ponta direita, como fez o cruzamento, jogou de centroavante e jogou de esquerda. Da mesma forma como o próprio Everton Ribeiro, como o Arrascaeta e o Gabigol, que joga também revezando um pouco. Isso, para quem está defendendo, é mais complicado. Eu sei porque eu joguei como defensor. Você não ter uma referência na marcação. E isso foi complicadíssimo, né? Porque com 3 homens de marcação, automaticamente você deveria conseguir, inclusive, diminuir um pouco o raio de ação desses jogadores, que são jogadores realmente acima da média. E o Palmeiras não conseguiu. O que a gente viu aqui, o Casa destacou outra coisa. Entre 2 equipes desse nível técnico, com a força, com tradição, com camisa, hoje foi realmente um jogo onde você viu um time como o Flamengo, que vem jogando bem há muito tempo, né? Estar muito superior, o que normalmente não deveria acontecer. Um domínio excessivo, né? Assim, pela igualdade praticamente de poder financeiro e de elenco. Agora, o que eu pensei, que realmente ficou claro, o abatimento emocional. Era muito difícil recuperar o abatimento emocional de terça para cá, porque jogaram todas as fichas, mesmo o projeto Libertadores. E só para fazer entre parênteses aí, Casão, porque foi uma eliminação mais dolorida do que o normal, porque o time tinha ganho o primeiro jogo. E fez o primeiro gol em São Paulo. Então, ainda fez o primeiro gol em São Paulo, mas seguindo no teu... Aí vem para jogar contra o Flamengo no Maracanã, o Flamengo o oposto. Um time leve, de habilidade, jogando bem, cada vez melhor, que se classificou no mesmo torneio, um classificou, outro foi eliminado. Aí vem e
pensa numa escalação. Ok, concordo com ele. O Flamengo tem muita mobilidade. Você tem que tentar se fechar ou se defender disso aí. Mas sem um jogador ali de criação, não só para criar, mas aquele cara que vai segurar a bola, vai sofrer falta, vai fazer o time sair, cadenciar o jogo quebra um pouco a intensidade do adversário. Esse jogador não aconteceu. Então você ficou com 3 volantes aqui assistindo o Flamengo se mexer, não conseguindo chegar em ninguém, não conseguindo fazer cobertura de nada. O Flamengo, no primeiro tempo, dominou totalmente a movimentação, fez 2 gols, 2 golaços, né, de jogadas, e ficou muito claro que os 3 atacantes da frente, Dudu pouco fez. O William fez mais faltas do que... e até tomou amarelo. O Palmeiras não chutou nenhuma bola no gol do jogo, porque os 2 gols foram anulados, então não conta como chute a gol. Então isso mostra o abatimento emocional, mostra aquilo que eu e o Júnior falamos de um excessivo domínio de um time do mesmo peso. Faz tempo que eu não vejo isso. Faz tempo que eu não vejo um clássico desse, que um time domina o jogo totalmente. E aí perde 3-0. É pesado também. Assim, você é eliminado da Libertadores, você vem no Maracanã e toma 3-0, é pesado. Se você perde 1-0, 2-1, é outra coisa. Você toma 3-0, não dá um chute no gol e você é dominado. O caso é o seguinte, a gente tá falando do Palmeiras, né? Parece que o Flamengo não teve méritos. Muito pelo contrário, claro, né? Que a gente está falando do Palmeiras por causa dessa semana, diferença tão grande, né? Que não deveria existir nos 90 minutos aqui, né, Júnior, então, sem dúvida, vocês estão recheados de razão. O Palmeiras e o Flamengo, a gente vai ter nesses últimos anos sempre que voltar para a questão de Palmeiras e Flamengo, porque foram clubes que, de modos diferentes, é verdade, o Flamengo fez um saneamento com a administração que foi liderada pelo ex-presidente, o Eduardo Bandeira de Mello, através do seu próprio valor de mercado. O Palmeiras teve o trabalho do Paulo Nobre, o ex-presidente, que emprestou dinheiro para o clube numa condição que o mercado não conseguia, fez uma negociação com a W Torre para construir o estádio, e Palmeiras e Flamengo mudaram de patamar. Aí eles passaram a ser visados nesse aspecto. O Palmeiras, nesses últimos anos, ele trocou muito o seu elenco. Se você pega o time do primeiro título brasileiro, né, com o Cuca, ele tinha Keno, tinha certos jogadores que saíram. Se você avalia o Flamengo, isso tudo para fazer a seguinte pergunta para vocês, antes dos melhores momentos. Se você pega o Flamengo do ano passado, que já foi vice-campeão, olha, Rafinha não tava, Rodrigo Caio não tava, Pablo Mari não tava, Felipe Luiz não tava, Gerson não tava, Arrascaeta não tava, Gabigol não tava, Bruno Henrique não tava. 9 do time que estava em campo hoje, 9 jogadores diferentes, e todos jogadores de capacidade técnica reconhecida internacionalmente. Então me parece que nessa curva há um momento em que o Flamengo está melhor na reposição e na construção, e o Palmeiras deu uma estagnada e vive um momento mais conturbado na construção do seu elenco. Eu vejo um pouquinho, você está completamente de razão, eu vejo um pouquinho diferente. O Flamengo contratou pontualmente para formar um mais time criterioso. Criterioso. O Palmeiras não foi tão criterioso assim, foi de volume. Contratou muitos jogadores que não são tão craques assim, mas são bons jogadores, ganharam o título no ano passado. Para esse ano, o time do Palmeiras não mudou tanto assim. Sim, de relação ao título do Cuca. Sim, né? Ao título do Cuca, mas aí ganhou o ano passado. Aí você vem para um outro campeonato, né, para um outro ano, com uma base forte, claro, com quase todos os jogadores. Isso, o time que foi campeão brasileiro, chegou à semifinal da Libertadores. Com o treinador Luiz Felipe Scolari, veio assim, pronto para jogar um outro ano. E aí as coisas não começam a acontecer. Não é agora que foi eliminado da Libertadores e eliminado da Copa do Brasil. Não ganhou o Paulista, né? Que é um campeonato importante lá em São Paulo. Apesar que não dá tanta valorização assim, mas aquele campeonato, ele começa a dar crise para time grande. O Paulista, você não ganha, quando você é eliminado, começa a dar crise. Quando o Palmeiras foi eliminado da semifinal, pelo São Paulo, começou a reclamação de torcedor. Porque aí a reclamação era: tudo bem, ser eliminado numa semifinal pode acontecer, mas não é possível jogar 2 jogos e não fazer um gol. Exatamente. E ver o grande rival sendo campeão, tricampeão. Isso. Incomoda o torcedor. Aí vai, tá tudo correndo muito bem. Aí o projeto principal, que é a Libertadores. Ser eliminado, sendo que a Copa do Brasil também é muito valorizada e é eliminado também, aí começa a pesar. Pesou o modo que foi eliminado e agora vai pesar muito mais
essa combinação dessa semana. Eliminação pesada com uma derrota pesada, sem chutar no gol, sendo dominado. Eu não sei o que vai acontecer a partir dessa partida pra frente, mas eu acho que vai ter que acontecer algumas mudanças. Não dá pra você continuar da mesma maneira. Eu não tô falando de mudanças assim, trocar, isso aí nem faz parte do meu papel, porque eu sou comentarista, eu não sou dirigente. Mudar alguma coisa de comportamento, mudar alguma coisa de visão, mudar alguma coisa, porque se continuar abatido e não ganhando jogos, porque agora só está no Brasil, não ganhou até agora depois da Copa América, vai descer. Mas o Everton falou na saída, né? Nós precisamos reagir o mais rápido possível. Exatamente. Né? Luiz, em relação, por exemplo, às contratações feitas pelo Palmeiras, quando a gente diz que faltou critério, mas no sentido seguinte, de não trazer jogadores que realmente possam fazer a diferença. Né? O Flamengo trouxe um Arrascaeta, né? O Flamengo trouxe o Gabigol. Que são dois laterais, Júnior. Não, eu acho que eu ia chegar exatamente aí. Acho que esses três são realmente jogadores que estão no momento excepcional, não somente pelos gols, como passe, participação na parte tática, mas os dois laterais eu acho que fazem uma diferença muito grande. Aí foi um erro crucial, porque o Flamengo contratou jogadores de alto nível para fazer um time, ser titular, foi buscar jogador para ser titular. O Palmeiras optou por jogadores quase do mesmo nível e com um volume de qualidade, porque ele estava apostando em fazer 2, 3 times, jogar o brasileiro, mudar o time para Libertadores, escolher outro jogador para lá. Essa foi a aposta do Palmeiras, de fazer um elenco grande, mas não muita qualidade, mas com todos muito parecidos, para não sentir diferença das competições. Fazer o que fez no ano passado, né? Jogar com um time alternativo e seguir ganhando. Do mesmo jeito. Só que o Flamengo fez uma opção diferente. Foi buscar a dupla diária do Santos, certo? Bruno Henrique e Gabigol. Foi buscar um dos melhores jogadores da América do Sul, que é o Arrascaeta. O Everton Ribeiro, grande jogador. Trouxe o Gerson. Trouxe o Gerson, 2 laterais. Todos esses jogadores que o Flamengo contratou. Rodrigo Caio, que o Flamengo gastou muito dinheiro. Então, vieram para ser titular e fazer o time mudar de patamar. As contratações do Palmeiras não era para ser titular absoluto, nem para mudar de patamar. É para fazer volume de elenco. Eu vou rodar os melhores momentos, a gente fez, evidentemente, você, torcedor do Flamengo, há de entender, né? Porque o Palmeiras está merecendo essa análise mais profunda, porque continua sendo, do ponto de vista da gestão, do investimento, uma potência, está entre... Porque o Grêmio tem jogado com o time de reserva brasileiro. Hoje a gente não vê o Grêmio, a gente vai ver o Grêmio para valer mesmo na Libertadores e agora nesse mês aí. Mas o título ficou distante, o Renato vai pensar mais na Libertadores e, claro, na Copa do Brasil. O time está com um passo na decisão e pode ser Grenal. Mas vamos rodar os melhores momentos da vitória do Flamengo e foi realmente um jogo, a gente tá vendo já o primeiro gol, né? Você vê que é tudo de primeira, Luiz. Até o desarme lá atrás, o passe do Bruno Henrique, onde ele deixa o Arrascaeta, numa condição, ele dá 2 toques na bola, já vendo o companheiro de lá. Quando você vê que tá tudo bem, é o modo que o centroavante faz o gol, né? Tranquilidade, frieza, sem medo, com confiança. Isso aí mostra a confiança do time. Teve uma jogada, Casa, na última quarta-feira, né, que ele tentou vencer o Lomba no jogo contra o Inter, só que ele bateu de chapa. E hoje talvez ele tenha pensado, se ele tivesse dado uma... Teria feito o gol. Uma cavadinha, teria feito o gol. Atenção. Aí a movimentação. Não, ó, Bruno Henrique. Não vem ninguém marcar. Só vão aparecer na hora que ele vai cruzar. Quer dizer, você tem 3 volantes para quebrar essa jogada, para não deixar acontecer o momento do cruzamento. Agora, você deixa o jogador correr desde lá de cima, não tem cobertura, não fecha o espaço, ninguém corta o caminho, ele vai lá, cruza e o jogador faz o gol. Muito bem, já no segundo tempo, a gente está vendo lances de ataque do Flamengo, basicamente foi o que aconteceu, aí um chute do Gerson, se o Felipe Melo não se posiciona na frente dele ali, você vai ver por essa imagem. E aí o lance do pênalti que eu até achei que não foi exemplo do salve na central do apito. Mas o Gabriel, tranquilo, foi lá. A fase tá boa, né, Luiz? Então, quer dizer, você vê que ele vai correndo pra bola e ele olha pro Everton, né? Quando o Everton 2 gols se movimenta. Centroavante para fazer 2 gols num braço, assim, no estado lotado, desse jeito, cavadinha. Você sabe que ele respondeu quarta-feira, Casagrande? No intervalo do jogo, no fim do jogo, o Eric foi perguntar para ele: ô Gabriel, como é que funciona essa história mentalmente? Você ficou se cobrando de ter perdido 2 gols tido como gol feitos e talvez o time perder a classificação? Ele falou assim: um jogador de alto rendimento, de alta performance, não pode ficar martirizando na cabeça o erro que ficou para trás. Tem que deletar isso, tem que tirar isso da cabeça. E me parece que... E depois ele fez o gol lá e tal. Isso é essencial de grandes jogadores mesmo. Eu acho que ele tá... Ele, apesar de ser jovem, ele sofreu muito na Inter, no Benfica, não funcionou na Europa. Isso dá um abatimento, mas ele mostrou
o que ele falou agora. Voltou para o Santos, reagiu, está no Flamengo jogando muito bem, então ele não sofreu com a má fase que ele teve. Ele lamentou muito, mas não sofreu e se reergueu e veio jogar. A mesma coisa que ele falou dos gols perdidos. E o mais legal também, Júnior, é que nesse aspecto que envolve o Gabriel, quando o Jorge Jesus chegou, ele nitidamente deixou claro de que ele queria um centroavante específico, um 9 de área, um cara tipo Fred, tipo Balotelli, que foi tentado, etc e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele conseguiu costurar a formação ofensiva do time, passando por um cara que sai da área. Acho que esse é o grande mérito do Jesus, né? Que é exatamente ele, com o material humano que ele tem de qualidade, ele conseguiu colocar cada um dentro da sua função e executando, inclusive, o papel de um centroavante. Não necessariamente o Gabigol, mas o Bruno Henrique faz esse posicionamento. O próprio Arrascaeta recebeu uma bola ali numa situação já de poder dar seguimento à jogada. Eu acho que esse é o grande mérito do Jesus. Acrescentando, principalmente, a questão da intensidade que a gente fala. O ritmo de jogo, ele não cai. Ele vai do primeiro ao último minuto. Né? A gente viu que mesmo ganhando de 3-0, lógico, Palmeiras com um jogador a menos, bem... Deu para administrar nos últimos 15, digamos. Por quê? Porque ele faz, Luiz, um revezamento também entre os jogadores. Ele tem usado o time titular praticamente em todos os jogos. Quando poupa 2 caras. Mas ele mantém a espinha dorsal, ele mantém a equipe. Um detalhe, quando o time joga assim, como você falou que está jogando mesmo, você jogou na seleção de 82 no Flamengo e eu joguei na época da democracia, que era time de movimentação. É gostoso. Você gosta de jogar aquela partida. Você gosta de ir pro treino, de encontrar os caras que você tabelou e fez gols no domingo. Você gosta e fica esperando ansiosamente para ver o próximo jogo, porque você está gostando de jogar. Tem toda uma energia, uma atmosfera. Né? Você gosta quando você joga e gosta do jogo que seu time está fazendo, e você gosta dos companheiros que estão do lado, cara, isso aí é uma das coisas principais que é difícil. Não é fácil assim. Tem times que é campeão, bicampeão e não tem essa química. E eu acho que o Flamengo do meio para frente, eu acho que o time do Flamengo, mas assim, nós estamos falando do meio para frente, ele criou essa química. Os caras gostam de estar um do lado do outro. Você sabe quem gosta mesmo, Casal? É o torcedor. O torcedor ama, O torcedor está em êxtase, né? A gente vê nessa participação, a gente viu na quarta-feira lá, acompanhando o jogo contra o Inter, fora de casa, que realmente, por quê? Porque ele está pagando com gosto o ingresso, porque ele sabe que ele vai ter um retorno nesse investimento que ele está fazendo. De resultado e de espetáculo. Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100 mil por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.